Olá, meus caros alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de História com o professor João. Hoje nós vamos falar sobre o fim do socialismo real e os desafios do mundo globalizado, né? Esse processo de globalização, a gente ouve algumas expressões como nova ordem mundial, aldeia global, era da informação, revolução científico-tecnológica, né? Essas são expressões desse fenômeno chamado globalização, que é um processo de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural, política, que teria sido impulsionada pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação, né, entre os países aí, a partir do fim do século XIX e início do século XXI. Bom, a globalização se divide em três fases distintas e a gente vê aí a primeira fase no século XV ao século XIX, impulsionada pelas grandes navegações, que traz consigo o mercantilismo. A gente vai ver que o mercado vai estar sempre aí envolvido nesse processo de globalização. A segunda fase apresenta um crescimento do capitalismo e expansão imperialista europeia sobre a África e a Ásia. Tá? Esse processo de colonização Ásia e África pela Europa. Final do século XIX e até o fim da Segunda Guerra Mundial. A terceira fase é o que nós estamos vivendo, né? O desenvolvimento dos transportes, avanços na informática, nas comunicações, evolução dos crescimentos científicos, tecnologias espaciais, robótica e tal. Então, do mesmo modo que a circulação de informação, né, melhorou, também melhorou a circulação de mercadorias, né, devido à melhoria no transporte, e tudo isso gerou então essa questão da globalização. E houve também, é claro, uma expansão do comércio mundial. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, começa um processo conhecido como um mundo bipolarizado, né? Ou seja, Estados Unidos de um lado liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando do outro lado o bloco socialista, desculpa. Mas esse mundo bipolarizado, ele dava sinais de se globalizar. Por quê? Porque mesmo em meio a esse processo aí de bipolarização, foram criados alguns organismos, né, globalizantes, que é o caso da ONU, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e também do GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, que em 1947 foi assinado por 23 países, que tinha como objetivo reduzir o obstáculo, né, para realizar a troca dessas nações, diminuindo tarifas e taxas aduaneiras entre os membros signatários, né? E aí isso passa durante toda a Guerra Fria, e no fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, com o fim do socialismo, o capitalismo começa a crescer e a sobressair, cria-se um império global sob o comando dos Estados Unidos, que naquele momento era o país mais bem estruturado economicamente. Juntamente com o G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que por sinal estavam todos na Europa, cria-se então uma unipolaridade, ou seja, os Estados Unidos vai comandar o mundo, será o bambambam daqui para frente. Mas essa unipolaridade é contestada em nome de um mundo mais heterogêneo. E essa configuração multipolar, ela acaba ficando evidenciada na criação dos grupos, né, como a União Europeia, União das Nações Sul-Americanas, os BRICS. Ou seja, são grupos regionais, mas que têm uma ideia global. Tá? Então, surge então com esses grupos uma nova estrutura de poder político e econômico mundial. E a economia, então, se torna uma economia mundial. Por quê? Porque houve um acúmulo de capital por todo o globo. E aí, quando esses países têm esse acúmulo de capital, a economia, então, passa a ser global, que diferencia de mundial, que é o quê? É o processo econômico que estabelece a integração entre as empresas, países, instituições que realizam trocas financeiras e comerciais, facilitada, é claro, pela tecnologia. Ou seja, agora os países com acúmulo de capital começam então a fazer essas transações entre eles, globalizando a economia, que se torna então interdependente, ou seja, uma conexão entre os mercados financeiros, onde um influencia o outro. Ele influencia e ao mesmo tempo é influenciado. E ao redor do mundo então começam a surgir as praças
de transações financeiras, que eles chamam que são as bolsas de valores, que é um termômetro para a economia mundial. A Bolsa de Tóquio, Frankfurt, Estados Unidos, a Bolsa de São Paulo, né, que dá esse termômetro para o mercado financeiro, certo? Bom, na década de 80, começam a emergir os governos neoliberais, que é o quê? O neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas, econômicas, capitalistas, que defende a não participação do Estado na economia, ou seja, o mercado se autorregula, na chamada lei da oferta e da procura. Se tem muita mercadoria, o preço tende a baixar. Se tem pouca mercadoria e a procura é muita, o preço tende a aumentar. O ouro é caro porque é raro. Sem ninguém interferir nesse mercado do ouro, ele vai continuar sendo caro porque é raro. No dia em que acharem pedras de ouro como se fossem, né, pedras comuns, o ouro se tornaria barato. Bom, esse crescimento econômico, né, teria como ideia, sim, garantir o desenvolvimento social de um país. Mas a gente vê que, na prática, o neoliberalismo trouxe uma queda de inflação e um crescimento econômico, mas, por outro lado, trouxe também pobreza e desigualdade social. Por quê? Porque quem estava rico podia investir, né, cresceu. Quem não tinha nada não conseguiu acompanhar, ou quem tinha pouco não conseguiu acompanhar, então alargou o abismo entre, né, os mais ricos e os mais pobres. A desigualdade social acabou aumentando, tá? Nesse processo todo, alguns países passaram por algumas crises, e os Estados Unidos, em 2008, enfrenta uma crise, e nesse processo global, essa crise acaba atingindo outros países também, como foi o caso da Espanha, Grécia, Portugal e por aí afora vai. Bom, falando da formação dos blocos econômicos, então nós temos aí alguns blocos econômicos bem distintos, conhecidos nossos, que a União Europeia, talvez seja um dos mais falados, né, por ser a Europa, países ricos e tal. O NAFTA, que é um acordo da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. O Mercosul, né, envolve aí Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e outros países que são associados. E a APEC, que é um bloco formado ali no Pacífico. Então, a APEC é interessante porque ela acaba pegando países de mais de um continente, como é o caso de Rússia, China, Taiwan, México do lado de cá, Estados Unidos, Peru, Vietnã, né? Ou seja, ele é bem heterogêneo, esse bloco econômico aí, chamado de APEC. Os blocos econômicos, eles não são contrários, porque você pode pensar, puxa, mas se você faz blocos regionais, né, nos seus continentes, então a globalização está perdendo força. Não, muito pelo contrário, ele é um movimento associado à globalização. Por quê? Porque eles visam aí a melhoria entre eles, ou seja, a facilitação do comércio entre eles, mas visando um processo global, ou seja, para poder também expandir os seus negócios, né? E com isso, como a gente fala de uma aldeia global, parece que as fronteiras vão cair, né? Que a gente vai ter um império único, e também isso caiu por terra, porque a preservação das fronteiras físicas dos seus países, elas estão mais vivas do que nunca, mesmo dentro desses blocos, né? Mesmo no Mercosul, por exemplo, o Brasil tem a sua fronteira e dentro dela o país é soberano. Então, esses blocos, eles derrubam barreiras econômicas, né, diplomáticas, mas eles não derrubam as barreiras físicas aí das suas divisas, das suas fronteiras. O BRICS, que são os novos emergentes, né, são países que conseguiram um acúmulo de capital, são países ricos, são países assim, com uma economia bem desenvolvida, mas que não fazem parte do G7, que é aquele grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Nesse grupo se encontra Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir de 2006, a África do Sul a partir de 2011. É um grupo informal, mas é bastante atuante na área diplomática e comercial. Já costuraram acordos milionários aí, super interessantes. Criaram também em 2014 o novo Banco de Desenvolvimento e depois um arranjo continente de reserva, que seria aqui uma maneira de um fundo que um país ajudaria o outro pertencente ao grupo que estivesse enfrentando alguma crise econômica aí. E a constituição das empresas globais, ou seja, nesse mundo globalizado, as empresas e ONGs também se tornam globais. E aí nós chamamos de empresas transnacionais,
As empresas transnacionais podem ser total ou fragmentada, ou seja, uma empresa de um outro país pode vir para o Brasil, por exemplo, e montar uma empresa aqui de forma total. Mas ela pode ser fragmentada. E aí vamos citar o exemplo, a montagem de um carro. Talvez esse carro pode ser projetado num país, parte dele ser montada em outro e a finalização desse carro em outro país. Porque isso tudo, a ideia é diminuir custos operacionais. Então, se aqui no Brasil é melhor montar determinada parte do carro, ele vai ser montado aqui. Mas se devido à matéria-prima ou à mão de obra, finalizar esse carro vai ser melhor no Vietnã, então esse carro vai ser finalizado lá. Então, isso é um pouco, né, desse processo de globalização pelo qual o mundo está passando. Ok? Bom, espero que tenham gostado da nossa aula, gente. Bons estudos para todo mundo e até a nossa próxima.